Boa tarde, pessoal. Vamos começar aqui então com nossa segunda semana do nosso projeto de 21 dias rumo à mudança de uma nova mentalidade, uma nova ação para alcançarmos novos resultados dentro da Doterra e como pessoa também na nossa vida pessoal. A gente precisa se desenvolver, né? No negócio da Doterra, que são feitos de pessoas, o negócio é feito de pessoas. Nós, como líderes, precisamos nos desenvolver como pessoas para a gente aprender a liderar pessoas. Então, nosso negócio, no final das contas, é sempre sobre pessoas, né? Então, faz muito sentido esse programa para quem quer ser líder da Doterra, tá? Então, vamos lá. Hoje nós vamos começar o nosso oitavo dia e a segunda semana. Os dias vão passar de qualquer forma, né, Lê? O Sim, que a gente faz com eles, que é o que define a nossa presente e o nosso futuro, que a gente planta aqui nesses dias, eles são rápidos, eles estão cada vez mais intensos, mais rápidos na nossa rotina do dia a dia. Os dias passam assim. E a gente tem que ver o que a gente vai fazer com isso. 21 dias a gente piscou, acabou, né? E agora a gente já está no oitavo dia. E essa semana vai ser uma semana mais focada na parte de estratégias para a gente alcançar nossos objetivos. Então, nós vamos falar sobre clareza mental, sobre comunicação e sobre estratégia. Então, nós vamos começar sobre identidade de sucesso. Nós trabalhamos ali a primeira semana sobre mentalidade, sobre crenças, bloqueios. Quem ainda não assistiu, tem que assistir as primeiras aulas, porque isso aqui é uma continuação, né? Não faz sentido essa aula sem as outras. É um caminho que nós vamos percorrer para conseguir organizar nossa mente, tá? Para alcançar nossos objetivos. Não tem como a gente falar só sobre ação. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, sendo que você tem crenças, você tem emoções, você não sabe para onde você vai, né? Então, todo esse caminho está sendo planejado para que a gente consiga alcançar nossos objetivos e organize a mente. Então, identidade do sucesso. Lê, agora é com você, a Leandra vai assumir aqui o que é identidade do sucesso. é você realmente você incorporar esse papel, né? De ser um sucesso. Hoje eu ouvi uma frase, é incrível, né? Que quando a gente está conectado, ligado, tudo a gente pega no ar, né? E aí eu tava fazendo minhas coisas de manhã, né? E o Rony tava passando de manhãzinho uns vídeos no TikTok, né? E aí ele começou a ouvir alguém falando alguma coisa, né? E aí o cara falou uma frase. Na hora eu peguei meu papel e minha caneta e já anotei. Ele falou assim: o sucesso está nos detalhes que eu escolho repetir todos os dias. Olha que incrível. Gente, o sucesso está nos detalhes que a gente escolhe todos os dias. São hábitos, pequenos hábitos. Da mesma maneira que o fracasso também são os detalhes que a gente escolhe todos os dias. Então, se a gente não tem o sucesso ainda, é porque a gente tem escolhido, às vezes, decisões e hábitos são os detalhes de fracasso que a gente tem optado por eles, né? Só que o que que é você construir uma identidade de sucesso? É você parar de buscar as coisas fora e simplesmente se incorporar de quem você é internamente, né? De um valor que você tem, você descobrir esse valor que você tem. Você descobrir o potencial que existe dentro de você. E esse potencial, a melhor maneira de você começar a se desarmar para entender que é possível, sim, a gente chegar em qualquer lugar, é entender que a gente não é diferente de ninguém. E nós não somos inferiores a ninguém. Nós não somos menos do que ninguém. A gente olha para as pessoas e fala assim: ai, mas como que eu vou alcançar? Como que eu vou chegar nesse lugar? Na realidade, o que que elas têm de diferente da gente? Eu acredito são os detalhes que a pessoa escolhe todos os dias. A diferença está nas escolhas que você faz todos os dias. Em você simplesmente acreditar e fazer aquilo que tem que ser feito. A gente fala isso todo dia, né? Tem que fazer o que tem que ser feito. Mas é muito mais do que isso, né. Eu incorporei isso quando eu tomei posse de quem eu era como filha de Deus, para começar. Porque eu falei assim: primeiro, não existe diferença nenhuma de filho. Todo mundo
tem os mesmos valores, né, mesmos direitos e valores. Nós fomos criados, nós viemos da mesma fonte, temos o mesmo potencial. Só que esse potencial está em semente e a gente está aqui para desenvolver esse potencial. E ele nos deu a capacidade de poder ser aquilo que a gente quiser ser. Então, quem você quer ser? Ou você está contente com quem você é? Se você estiver contente com quem você é, você não precisa melhorar nada. Agora, se você não estiver satisfeito com quem você é, aí você tem a oportunidade e a capacidade, o potencial para ser quem você quiser ser. E é para isso, e é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos melhorando como pessoas, porque aqui diz assim, ó, você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. A identidade do sucesso é um conjunto de crenças, comportamentos, pensamentos, atitudes de uma pessoa que uma pessoa precisa adotar para se tornar quem ela deseja ser. Então, assim, esse conjunto de coisas que nós precisamos ter para ser é o que nós estamos fazendo nesses dias. Não existe, não existe mágica, e não existe nada que seja, muito difícil. Se a gente pegar todas essas coisinhas que a gente está fazendo, elas junto, elas formam os detalhes que vão fazer diferença no final, né, ó, não é sobre o que você tem hoje, mas sobre quem você está se tornando. Então assim, quem você está se tornando? Você tem convicção disso? Só da gente estar aqui, vocês têm noção de que só de vocês permanecerem todos os dias aqui, vocês já são diferenciados? Nós já estamos fazendo algo que não é o natural, não é o normal, que é o ser acomodado, conformado, ser as pessoas que não têm tempo. Nós estamos fazendo um esforço maior para se tornar uma pessoa melhor. E esse esforço, ele vai nos arrastar. Quando você se torna alguém melhor, é impossível você não alcançar um nível melhor de vida. Tudo vai ser proporcional. Você vai ser mais amado, você vai ser mais reconhecido, você vai ter mais dinheiro, você vai, você vai estar numa posição melhor, num ambiente melhor. Então, assim, tudo vai subindo junto com você, mas tudo começa dentro de você. Você cresce e aí as coisas em volta vão se ajustando pela pessoa que você está se tornando. Então, essa conversa nossa de modelagem é porque a gente se espelha em pessoas que já fizeram o caminho que a gente começou a fazer agora. E elas foram fazendo, às vezes, sem fazer nenhum desafio. Elas foram fazendo porque elas foram na raça mesmo, porque elas não queriam, não estavam conformadas com a vida que elas tinham, né? Então, o que que a gente precisa fazer? Se tornar essa versão que a gente quer ser. E como que a gente faz isso? Aí tem um exercício aqui, uma tarefa, né? Essa tarefa seria muito legal se a gente colocasse um ok depois que a gente fez, sabe? Sim, porque vai fazer diferença se você fizer. Se você não fizer, vai ser só mais uma aula, mais um vídeo que você ouviu no YouTube, no Zoom aqui, e aí não vai fazer diferença na sua vida. E essa tarefa, está escrito aqui no slide, ó, quem você quer se tornar? Descreva a identidade da sua versão de sucesso. Como ela pensa, age, sente, fala, se veste, se comporta. Por que que nós fazemos modelagem? Porque nós temos que ter uma base, uma referência para a gente poder falar: "Ah, eu quero ser assim". Então a gente olha, por exemplo, a Ariadne, olha a rotina dela, olha o ambiente que ela tá, olha o fundo das aulas que ela dá para gente, a casa onde ela mora, academia que ela faz, os lugares que ela frequenta, o tipo de pessoas que ela se relaciona. Então ela foi galgando, né, ela foi melhorando, ela foi conquistando, isso aí ela foi se tornando essa pessoa que ela é hoje. E nós nos espelhamos no quê? Para chegar nesse lugar? Nos hábitos que ela faz repetidamente, naquilo que ela escolhe fazer repetidamente, são os detalhes, né. E quais são os detalhes? A gente está construindo eles através do caderno da gratidão, 33 vezes 3, tomar muita água, fazer exercício físico, uma boa alimentação, que mais? Afirmações, olhar no espelho e declarar quem você é, fazer lá a lista de contatos, tudo esses detalhezinhos vai construir quem a gente é. Então, como que a gente
consegue realmente acreditar que é possível. Nosso cérebro tem que ver que é possível. E como que ele vai ver que é possível? Se você vê primeiro aqui, assim, na tua imaginação, antes de ver com os teus olhos. E esse exercício aqui, ó, escreva a identidade da sua versão de sucesso, como ela age, pensa. Então você vai formando ela, né? Eu sempre falo isso, mas é muito forte isso para mim. A física quântica fala que existe o vácuo quântico, que todos os átomos ficam lá soltos, né, no ar, na atmosfera, esperando um comando de voz. E a Bíblia fala que a terra é sem forma e vazia, o Espírito de Deus paira sobre a face das águas. Ele paira aqui, ó, esperando o comando de voz. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos escrever e depois declarar a pessoa que nós realmente desejamos ser. Eu quero ser uma pessoa autoconfiante, eu quero me sentir bonita, eu quero me sentir elegante, eu quero me sentir uma pessoa cheia de saúde, de vigor, eu quero impactar, eu quero influenciar outras pessoas. A gente começa a declarar aquilo que nós desejamos ser. Escreve. Se imagina visualmente, né? O seu corpo, como vai ser, sua postura, o que que você vai vestir, qual é a bolsa que você vai ter em você, qual é o sapato, qual tipo de roupa você vai estar usando. E aí você começa a formar isso, né, no mundo espiritual que eu falo, ou no vácuo quântico, se você prefere. E aí, conforme você vai criando isso, vai deixando de ser algo abstrato, algo que você só vê nos outros, aí passa a ser possível você viver isso. Isso se chama fé. Nós começamos a andar pela fé, né? O que essa nova versão faria hoje mesmo, se estivesse no seu lugar? O que que essa versão faria? Como seria a rotina dessa pessoa nova, dessa pessoa bem-sucedida, dessa mulher elegante, dessa mulher que aparentemente não tem problemas, que está feliz, plena, cheia de vida, que tem relacionamento de sucesso, né? Filhos abençoados, conta bancária ok, né? Positiva, com alguns, alguns reais a mais aí, né? Uns 10 mil sobrando, assim, de boa, que você não se preocupa, que não falta nada, sabe, na conta para poder pagar uma conta. Como seria essa mulher? Desenhe essa pessoa, tranquila, sabe, plena. Como seria a rotina dessa pessoa? Ela levanta de manhã, faz a rotina matinal de gratidão dela, faz uma meditação, depois vai para academia, aí toma aqueles cafés da manhã determinado pela nutricionista, né? Ovos, frutas vermelhas, castanhas, e depois vai fazer o quê? Vai contactar suas cadastradas, vai ver se está tudo bem, vai agendar uma visita. Como seria a sua rotina? Como seria essa rotina? Como seria a sua rotina? Descreve, escreve, né? E aí a gente vai se tornando isso. É, é, escreva uma carta do seu eu do futuro para você hoje. Tá, você quer falar sobre essa carta? Você me ouviu aí? Gente, essa Tá carta, comigo. ela é poderosíssima. Eu penso, Poderosíssima. É como se você tivesse encontrado o seu eu ideal do futuro. Então, a Thalita do futuro, qual futuro? Você vai pensar daqui 5 anos, daqui 10 anos ou daqui 20 anos, você que vai pensar. Onde aquilo que você mais deseja ser, a pessoa que você quer ser, aquela pessoa que você gostaria de ser, ela já existe. Daqui uns 5 anos, uns 10 anos, você vai pôr aí. E aí você vai imaginar essa cena, você vai imaginar você encontrando essa pessoa, como que ela tá, como ela se veste, como que é a vida dela, o que que ela conquistou. A Thalita do futuro, qual é a mentalidade dela? Ela teve sucesso, ela conquistou aquilo que ela mais sonhava, ela fez as viagens que ela queria, ela levou, pôs os filhos para estudar na escola que ela queria, os filhos foram fazer intercâmbio internacional. Deixa eu ver o que mais. Eu tenho meu sítio. Eu tenho um sítio com caseiro, porque nós temos uma pessoa da nossa equipe que o sonho era ter um sítio. Ela falou: agora eu quero vender, não quero mais, porque ela trabalha demais. Então,
eu quero um sítio com caseiro para eu só usufruir, sabe? Eu quero morar no meio do mato, ou não também, não sei, né? Pode ser um lugar só para eu passear, né? Ou um lugar que seja próximo da cidade, mas que tenha cara de um lugar de natureza, né? Para que nós possamos estar próximo à cidade, não muito no interior. Então, quem é essa Thalita que já conquistou tudo isso? Como que ela pensa, como que ela anda, como que ela fala? Ela tem a vida tranquila, ela tá tomando um cafezinho à tarde, né? Na mesa nova dela, na casa nova dela, tem tudo isso acontecendo, tá tudo bem com as contas, ela tem uma boa renda, ela conseguiu se aposentar muito bem, né? Qual o valor que eu consegui me aposentar? Eu consegui criar um patrimônio, eu consegui, além de dinheiro, construir um legado de família para os meus filhos, um legado do meu negócio. Tá enraizado, meu negócio ele tá firme, ele me gera uma renda residual, né? Eu tenho ações que conseguem que o dinheiro trabalhe em meu favor sem eu estar necessariamente trabalhando. Eu consegui fazer esse patrimônio, certo? Então você vai ter o seu lugar de imaginar o seu sonho já realizado. Aquela pessoa ideal. E aí você vai pensar você como essa pessoa ideal, escrevendo uma carta para você do passado, tá? Existe um filme que isso acontece, tá? Preciso lembrar que filme que é, porque eu vou pôr lá no grupo pra gente assistir. O que que acontece? Essa pessoa escreve, na verdade tem vários filmes assim, né? Fala pra ela o que que ela tem que fazer pra ela alcançar os objetivos dela. Você precisa melhorar sua alimentação. Você precisa começar a fazer exercício físico. Você conseguiu. Hoje nós somos assim, nós somos assim. Nós conseguimos, viu? Né? Nós temos a nossa família, você coloca lá tudo que você deseja, só que você mesmo falando para você de hoje, entende? Você do futuro falando para você de hoje tudo que já deu certo. Olha, deu certo, viu? Deu certo, a gente comprou aquele sítio. A gente quem? Você e o seu eu do futuro. O seu eu do futuro falando que você conseguiu. Ó, continua, viu? Você bateu diamante na do Terra. Hoje você não é diamante, você é Presidential Diamond, certo? Então você vai fazer essa carta e ela é muito poderosa. Muito legal. E é muito legal, gente. É muito bom, porque assim, quando eu lembro quando eu tinha uns 30 anos, eu me sentia como se eu tivesse mais de 50. E eu ficava, meu Deus, eu tenho com 30 anos eu tô todo desse jeito. Eu me sentia envelhecida, sabe? Uma senhora assim. Imagina eu com 50, né? Como que eu vou estar? Vou estar parecendo com 80, né? Só que aí, depois que eu mudei a minha mentalidade, eu lembro de mim com 40 e eu me sinto melhor hoje com 50, né? Então eu completei 50 anos agora e me sinto melhor do que eu me sentia quando eu tinha 30, né? Eu construí na minha mente, né? E eu declaro todos os dias que eu vou me sentir cada vez melhor, cada vez mais saudável. Vou estar sempre à frente da minha idade, vou me sentir mais jovem e vou conquistar mais coisas. Meu corpo, eu quero ser uma referência. É isso que eu declaro. Eu me sinto, eu serei sempre uma referência de uma pessoa da minha idade. Por Sabe o quê? que acontece, Lê? Acontece muito da pessoa não estar vivendo a vida que ela quer. Ixi, isso daí é o que mais acontece. Ela não está vivendo a vida que ela quer e ela simplesmente se conforma com aquilo. Ah, não vai ter jeito, essa é a minha vida. Não tem Ela nem se jeito. entrega, né? Se entrega. É a vida que eu tenho. Tem pessoas que têm mais sorte que eu, tem pessoas que fazer o quê? Tem alguém vivendo a minha vida ideal, né? Tem Sim, alguém vivendo a minha vida ideal que não é, eu não vou conseguir viver nessa vida aquilo que eu sonho. E aí vem a frustração, a cobrança, a culpa, o medo do futuro. e aí, o que que me fez, né, acreditar? Gente, quando a gente faz esses exercícios de visualização, de modelar uma pessoa, por quê? Porque você vê que pessoas que não tinham, que eram improváveis, pessoas que tinham uma vida assim, uma decadência total. De repente, gente, toda a vida dela mudou a estrutura dela.
Então, assim, se é possível para alguns, por que não para nós? E dá para a gente começar daqui, ó, desse ponto para frente. Todos os dias é possível a gente recomeçar. Né? Então, qual que é a primeira tarefa? A gente fazer essa carta do nosso eu do futuro para a gente, agradecendo porque nós somos disciplinados e constantes e alcançamos tudo aquilo que nós desejamos. E nós alcançamos o quê? O que está agora nesse segundo slide aqui, ó. Todos os nossos sonhos. O que que é isso, né? Então, aqui eu falo assim, ó, que nós precisamos ter clareza sobre a nossa visão. Nós estamos construindo uma ponte, e nessa ponte precisa ter clareza, comunicação e estratégia. Então, essa é uma outra estratégia. A gente já falou, muitas pessoas falam sobre o quadro dos sonhos. E qual a importância dele? Essa clareza. Nós temos que ter claro exatamente o que nós queremos, né? Porque geralmente a gente ocupa a nossa mente com aquilo que a gente não quer. Porque a gente já vê o fim terrível já, né. Então nós vamos mudar isso. E como que a gente muda isso? Colocando na nossa mente, de uma forma clara, na nossa visão, o que a gente quer viver, né. Então o que você quer viver? E aqui são alguns exemplos, né. Aí fala sobre a sua vida pessoal, sua vida profissional, sua vida espiritual, sobre alguns sonhos, sabe, que às vezes você até acha que não é possível. Você coloca ali. Eu lembro quando eu falei do cruzeiro, né, eu ficava assim: "Como que eu vou no cruzeiro se eu morro de medo de água?". Primeiro eu tinha que vencer uma fobia, para depois sonhar que era possível eu ter condição de ir para o cruzeiro e mais, eu queria ir feliz, num relacionamento feliz. Então eu precisava de várias coisas para ser alcançado. Mas eu comecei a visualizar, mentalizar, coloquei imagem, comecei a declarar e foi do jeitinho que eu visualizei. Né, então assim, tem 2 versículos, né, que eu já pedi para colocar que são os mais fortes para mim nessa parte. Primeiro, Provérbios 23:7 fala assim, ó: "Porque assim como imaginando a sua alma, assim é". E é o que a física quântica também fala. Da maneira que a gente imaginar que vai ser, será. Então por que a gente não imagina que vai ser bom? Por que a gente não começa a fazer esse exercício de imaginar o fim positivo para nossa história, né? Então o que que você faz? Coloca lá a imagem num carro que você quer ter, tipo de carro, por exemplo, uma SUV branca, sabe, é o meu, né, eu gostaria de ter o meu carro que eu gostaria de ter hoje era o Corolla Cross, que é o carro, assim, que pra falar assim: "Ai, é o meu número esse carro", sabe, eu desejo, toda vez que eu olho para ele eu falo: "Ai, tá chegando", né. Então põe lá uma foto desse carro, põe uma foto de uma casa mais ou menos como você quer. Põe fotos de lugares que você gostaria de viajar. Eu lembro que eu coloquei no meu quadro de sonhos tem comida japonesa que eu amo, sabe. Então eu coloquei restaurante japonês, porque é uma coisa que eu quero na minha vida sempre. Eh, livros que eu quero escrever, daí eu coloquei lá uma escritora escrevendo foto de uma escritora dando autógrafo nos livros que ela escreveu. Aí você vai montando o seu quadro, sabe, a sua família, todos juntos, unidos, vai montando. Aí o PIN da Doterra, aquele papelzinho da Doterra que tem a escadinha lá de nível que você vai subindo, sabe? Coloca ele no quadro dos sonhos, põe uma seta assim para cima, dizendo que é possível. Eh, vamos construir isso. Teve uma época também que eu fiquei muitos anos com uma galeria de fotos no meu celular do quadro dos sonhos. Cada foto que eu selecionei no Google para colocar no quadro que eu imprimi, eu deixei salva no meu álbum do celular. E esse álbum, constantemente, eu estava assim à toa, eu ia para o álbum, e aí colocava frases também. Muitas essas frases que a gente fala sempre aqui, eu colocava as fotos e as frases, as fotos e as frases. E eu ficava lá passando, passando, passando. Relacionamento ideal, eu me sinto segura, eu me sinto plena, eu me sinto tranquila, eu me sinto uma mulher confiante. Aí eu ia escrevendo e colocando as frases. E ficava passando. Então, assim, a minha mente, eu nunca não dava espaço, e até hoje eu não dou espaço pro negativo. A hora que vem o negativo, o que que eu faço? Eu penso assim: eu preciso, mudar isso, o mais rápido possível. E aí eu olho para o negativo e falo assim: o que seria o contrário disso? O que eu não quero viver, o que seria o contrário, o que eu quero viver, né? E aí depois que você montar, você tem que colocar no lugar, qual que é a estratégia?
você colocar o quadro dos sonhos, você imprimir as fotos, tipo numa cartolina. Eu comprei aquelas lousinhas de cortiça, sabe? De rolha. Eu comprei uma lousinha daquela e eu colocava alfinete, assim, nas fotos que eu mandei imprimir. Eu mandei imprimir ainda com papel de foto. É que tá na minha casa, né? Não, e o que acontece? Um detalhe: não coloque próximo de pessoas que vão diminuir você. Então, se você está numa casa onde tem pessoas que vão olhar e vão tirar sarro daquilo, vão desmerecer, põe no teu quarto, na porta do teu guarda-roupa, dentro do teu guarda-roupa. Isso é muito importante. Uma coisa que eu faço, o meu quadro, ele fica no meu quarto. Toda vez que vem visita, até a minha filha já sabe. Ela já vai lá, já tira, já coloca dentro do guarda-roupa. Para Olha, evitar aquela falação, porque ali é o seu sonho. E é, aí tem coisas ali que nem você acredita ainda, mas você tá é, ali treinando a sua mente todo dia, todo dia. Aí chega uma pessoa e fala assim: Nossa, você acha que você vai conseguir isso daí? Mas por que que você não pôs um carrinho mais barato? A gente tem que crescer devagar, né? Então, para evitar você ter que ficar doutrinando as pessoas, para falar assim, por que crescer devagar e rápido, na minha mente funciona mesmo. O trabalho é o mesmo, pensar devagar, pensar rápido para o cérebro. É o mesmo serviço, é o mesmo trabalho, né? Isso é uma crença. Então, para evitar a fadiga, faz isso que a é. Leandra está falando. E uma E outra coisa que a coisa, gente. Pode falar. porque nós temos uma tendência a se desmotivar muito fácil, principalmente quando vem de pessoas que a gente ama e pessoas que a gente importa com a opinião dela. Então, se É, qualquer olhar negativo, quando você olhar para o teu quadro dos sonhos, você vai lembrar daquele olhar de reprovação, de desmerecimento, desacreditado. Aí vai abalar a tua fé. Então, ó, assim, em Provérbios fala assim, 4:23, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, guarda o porque teu dele coração. depende a sua vida. Isso. Guarda de sentimentos ruins de pessoas, entendeu? Então, guarda, né? Aí tem um outro versículo que está nesse slide aí, que está dizendo assim, põe o slide de novo, tá fora aí. Para mim, isso aí trouxe tanta clareza também, porque fala sobre você. Abacuque 2:2. Eu falo assim, ó, o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, porque para que você possa ler até quem passa correndo. Então, o que que fala? Você tem que colocar num lugar que seja visível. Escreve nas tábuas, põe lá, entendeu? Faz o quadro, põe as frases. Por quê? Porque vai chegar o momento que vai se concretizar e você vai lembrar. Mas a sua mente ela tem que enxergar isso. Porque, tipo assim, Deus já enxergou, né? Quando Deus falou para eles que eles iam conquistar a terra de Canaã, Deus já viu o povo tudo lá. Deus já criou o povo para viver lá. Só que as pessoas não se viam. E só entrou quem acreditou. E quem viu antes. Quem teve fé, né? Quem teve o espírito de Caleb, eles falam, né? Quem teve o espírito de Caleb foi o que desfrutou da terra prometida. E aqueles que murmuravam, que reclamavam, que achavam que não tinha jeito, não conseguiu. Então, o que que a gente precisa fazer? Ter esse espírito. E como que a gente faz isso? Colocando o que está primeiro pondo na imaginação coisas boas, e depois da imaginação pondo para a gente ver depois declarando com a nossa boca. Então é um conjunto de coisas que a gente está fazendo. Nós estamos saindo de um lugar de incredulidade, é como se estivesse do Egito, né, da escassez de escravidão da nossa mente, e indo para um lugar da abundância. E como que a gente faz isso? Através desse, né? Então, assim, a gente que conhece a Bíblia e que vive, né, nesse propósito assim, dá várias pregações isso aí sobre fé, né? Mas eu fiquei anos fora da igreja estudando física quântica, neurociência, né? E todas essas coisas que a gente está fazendo, e Tá tudo na autoconhecimento. Bíblia. E aí eu falei, meu Deus do céu, a Bíblia já falava sobre tudo isso. E o que que É. eu fiz de diferente na minha vida? Antes eu ficava esperando um dia Deus cumprir a promessa dele na minha vida. Só que eu descobri que Deus falou assim: olha, o que eu tinha para fazer na sua vida, eu já fiz. Eu entreguei Jesus para morrer na cruz por vocês e te dar a condição de viver como minha imagem e semelhança. Fazendo o quê?
trazendo à existência o que não existe. E como Hum, que a gente traz à existência o que não existe? Através do quê, ó? Do que tá, assim, o que você crê no teu coração e declarar com a tua boca, não tem como não acontecer. é. Então, o primeiro ponto, para de falar, de crer e declarar o que você não quer mais para sua vida. E começa a fazer a coisa certa do jeito certo. E a gente está dando para vocês as ferramentas que são essas aí, ó. O quadro, ó. Como, como a gente ainda tem costume de falar coisas ruins, né? E nós estamos em treinamento. E aqui em casa é o seguinte: a hora que sai uma coisa ruim, por exemplo, eu falo assim, minha filha, mas como que você é desorganizada? Na mesma hora eu já conserto. Tá cancelado. Filha, você é uma bênção. Você está aprendendo. Então você corrige, né? Hum, Filha, você precisa aprender a ser mais organizada. Já soa diferente. Eu não tô colocando um rótulo nela, um carimbo, né? Então a gente tem sim, que sempre ficar policiando, porque nós estamos cocriando o tempo todo a nossa isso, realidade, né? E a Leandra falou sobre Caleb. Meu filho chama Caleb por causa disso, por causa disso, sim, que pela bem. história linda de entrar na Terra Prometida, né? Sim, E eu e gostaria, Lê, de ensinar hum, outra forma de fazer o quadro dos sonhos. Existe uma forma que você faz pelo Instagram. Então você pode criar um novo Instagram, né? Eu tenho aqui, eu não sei se eu mostro, é muito particular. Eu vou ensinar como que faz. Você pega e cria um novo Instagram. Então, o meu chama List Wish. Você pode pôr o nome que você quiser, pode meu eu ideal, a minha vida dos sonhos, né? Você põe lá. Aí você cria um novo Instagram. Ai, não tá, não tô conseguindo entrar. Por quê? Você cria um novo Instagram, sabe aqui em cima? Deixa eu ver se vai dar para aparecer. Ó, eu tenho vários perfis, tem da minha filha, do meu marido, tudo conectado aqui, tá vendo? Você fica uhum, trocando entre o seu perfil e o perfil e os outros perfis, né? Que tá conectado. E cria um perfil com você vivendo essa vida. Então você vai postar você andando de barco. Óbvio que não é você. Você vai pegar uhum, fotos de uma mulher andando de barco e coloca lá, escreve. Hoje o dia foi tão lindo, foi uma delícia. Passei por Paraty. Hoje eu passei por Paraty nesse delicioso passeio de barco. Coloca ali seu passeio de barco. Amanhã você vai lá e escreve: eu fui comer no restaurante no Cambuí Letruquet. Não, Letruquet em Souza, sei lá. Você pode sim, restaurante chique que você tem vontade de conhecer, né? Pega uma mesa, entra lá no, tem tudo hoje no Pinterest. A gente tem que usar as ferramentas ao nosso favor. No comecinho, você vai ter que pôr mais energia para fazer, né? Nossa, que trabalheira, mas não é. Você está construindo o seu futuro, a sua vida. Se você ficar na sua realidade, que às vezes está dolorida, tá ruim de viver, você vai criar só sentimentos e emoções ruins em relação a você mesma, em relação à sua vida, seu futuro, sua família, e não tem da onde você tirar coisas boas, né? A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente escuta, vê e sente. Então, todo dia você tem que criar sua realidade. Então, uma nova forma de fazer o painel dos sonhos é você criar um Instagram da sua vida perfeita. Você coloca sim, lá as joias que você quer ganhar, você coloca lá os perfumes que você quer usar, você coloca lá os sapatos que você comprou, né? Que você quer comprar. É o seu perfil da sua vida nova. E a outra forma, por isso que eu tirei aqui a tela, vou tirar rapidinho, depois eu volto aqui, só para ensinar como é que faz. No Canva, gente, eu vou compartilhar aqui no Canva o meu quadro dos sonhos que eu tenho no meu quarto, eu fiz aqui pelo Canva. Deixa eu só compartilhar aqui para vocês, para ensinar como a gente faz isso, ó. No Canva tem a versão gratuita, você pode entrar. eu uso muito Canva. Ó, o Canva. Vocês estão olhando aí eu dentro do Canva? Tá compartilhando Sim, a tela? tá, Tá? Você vai tá. escrever aqui, ó, na primeira página inicial, o que que você quer? Quadro dos sonhos. Tá vendo que eu escrevi ali? Quadro dos sonhos? Se você Aham. escrever em inglês, vai aparecer mais Opção. opções. Então, chama Vision Board. Ó, vai aparecer um monte de coisa. Já tem o modelo pronto, ó. Por exemplo, eu vou abrir qualquer um aqui, deixa eu ver. Esse aqui que tá grandão, deixa eu ver.
Vou abrir esse aqui que dá para pôr frases. Mas olha, gente, é infinitas possibilidades, tá? O meu é quase igual esse daqui que dá para pôr frases. Aí você vem aqui, ó, tira todas as fotos dessas pessoas. Se você achar Vai que faz trocando. sentido, se você achar que faz sentido, você deixa. Por exemplo, aqui tem uma foto de Paris. Eu quero visitar Paris, vou deixar, tá? Aqui tem uma foto do passaporte, significa que essa pessoa faz muitas viagens internacionais, vou deixar. Tem uma foto de um chapéu com óculos, significa que essa pessoa tem uma casa na praia, vai saber? Na hora que você visualizar isso, você vai sentir? Aí você deixa. Mas supondo, essa foto aqui não faz sentido comigo, essa mulher aqui sentada, nada a ver. Você tira ela daqui. Aí Os livros, legal. você quer colocar uma foto, por exemplo, vamos lá no barco, né? Então você vai vir aqui, ó, no próprio Canva tem infinitas fotos, tá aqui, ó, fotos, tá vendo? Então você vai colocar passeio de barco, vou escrever passeio de barco. E aí você vem aqui, ó, você escolhe, tá na, ó, essa mulher aqui, gente, tá, é a minha cara essa foto. Fala se não sou eu magra ainda. É meu eu do futuro. Essa mulher com o Com vestido azul certeza. combinando com o mar. Ah, essa aqui é a Thalita, gente. Amém. É a Thalita do futuro. Ela tá na proa do barco lá, igual o Titanic, assim, ó. Com os braços, olha lá, no chapéuzinho dela, toda chiquetosa. Beleza, coloquei ela aqui. Aí, você quer pôr mais algumas fotos, você troca as fotos. E aí, aqui na onde que tem o escrito, você pode tirar, você pode pôr. Você quer pôr um escrito novo? Você vem aqui e coloca assim: é, meu passeio de barco na na minha casa de praia. Casa de praia. Então você pôs aqui o que faz sentido para você. Ninguém tem nada com isso, tá? Ninguém tem nada com isso. Se você quer isso, o problema é seu. Ninguém tem que se meter em nada. Você coloca aqui. Aí, ó, posso pôr um fundo porque ficou sem aparecer. Gente, o Canva te dá infinitas possibilidades, tá vendo? Posso pôr essa cor aqui que é para brilhar mesmo. Aí o que que você faz? Você montou todo o seu quadro dos sonhos. Tudo que você deseja, almeja ter, conquistar. Você pode pôr o Pinda do Terra aqui, tá? Pode pôr a sua família, tá vendo? Você vai salva isso daqui e eu mandei por WhatsApp na gráfica, uma papelaria. O cara imprimiu grandão para mim. Você Na entendeu? quatro, Então né? é muito legal. E aqui pelo Canva é bom porque você faz o tamanho que você quer, você põe quantas fotos você quer, você põe as frases que você quer, né? Então é muito legal isso aqui. Eu sugiro a parte do Instagram é legal, a parte de você ter isso aqui no seu celular é legal, mas materializado no papel, você olhar, você pegar, você pôr a mão. O que que eu faço? Eu ponho a mão, eu oro em cima, sabe? Então, tudo que vai te conectar mais ainda. E na hora que você estiver fazendo isso, você vai fazer com fé, você vai fazer com determinação, com posicionamento, entende? Você vai fazer com força, porque o que materializa não é o pensamento e não somente a fala é a junção do seu pensamento com o que você fala, só que o que dá força, que O sentimento. impulsiona, são as emoções. Entende? Então você pensou, você falou, só que você tem que botar sentimento naquilo. Você Então tem você, que. quando Como estiver seria? fazendo. E um exercício para você sentir é você falar para você como seria se eu estivesse nesse barco agora, sentindo o Isso. vento no meu rosto, sabendo que minhas contas estão pagas. Então, assim, como seria é uma forma de você conseguir ir para esse sentimento, né? Porque você sabe que não é real. Então você vai, como seria? Né? E eu repito muito para mim assim, eu tenho permissão para viver isso. Porque o que nos falta às vezes é permissão, a gente não se permite, né? Acredita que não pode de alguma maneira. Então eu declaro isso também, eu tenho escrito isso, né? Eu tenho permissão para viver tudo de melhor nessa vida. É... Aí, ó, que tá escrito aqui, ó, tornando o invisível visível. O quadro dos sonhos é uma ferramenta visual onde colocamos imagens que representam nossos objetivos, desejos e metas.
Ele serve como um lembrete diário da vida que estamos construindo, né? E, e aí, a partir daí, é a constância, porque nós fazemos, nós vamos ter alguns momentos que a gente vai perceber, se sentir chegando perto do objetivo, e vão existir alguns momentos que vai parecer que é tudo coisa da nossa cabeça, que não vai funcionar, que não adianta. Só que aí, vamos dizer, é um alto e baixo, sabe, da nossa vida. Só que você tem que ter essa convicção que só não alcança quem desiste. Isso. E quando você não tira da sua visão a sua meta, seu objetivo, mesmo que você desanime, mesmo que você não consiga, você começa de novo no outro dia. Entendeu? Você tem aquela visão fresca. Se você não fizer isso, vai passar os dias, vai passar meses, vai passar anos, a hora que você se der por conta, você não conseguiu fazer nada. Passou o tempo, passou, passou rápido. Entende? Outra coisa que eu preciso falar para vocês nessa aula. O nosso cérebro, ele funciona com imagens. Ele funciona com imagens. Por isso, o quadro dos sonhos, qualquer palestra, qualquer treinamento, uma hora vai falar desenvolvimento pessoal, uma hora vai falar de quadro dos sonhos. Porque a nossa mente, ela funciona por imagens. Se você visualizar a imagem, o seu cérebro consegue trazer emoção daquilo. Ele não enxerga palavras, ele não entende palavras, ele entende imagens e sentimentos. Então, quando você pensa numa imagem, quando você pensa numa uma discussão, por exemplo, você vai visualizar você discutindo com a pessoa, a cara da pessoa, o que está acontecendo. Aí aquilo ali, aquela visualização daquela discussão vai gerar a emoção. Entende? Então você precisa visualizar, trazer na sua mente para que a sua mente aceite aquela situação e gere emoção relacionada àquela visão. Então, o quadro dos sonhos ele é poderoso por conta disso, né? E sobre fé que a Leandra estava falando, a palavra de Deus ela fala: fé é o quê? É a certeza, é a convicção daquilo que você espera, mas não vê. Você não tá vendo, mas você sabe que tem. Você sabe que é. É porque eu sei que é. Eu tenho certeza que é, mesmo sem ver. Entende? Então, tudo que tem na Bíblia tem explicação depois de forma científica, principalmente no nosso tempo atual. Nossos avós, nossos bisavós não tinham acesso esse entendimento, né? Eles tinham a Bíblia, tinham a fé. E muitos conseguiram muita coisa por conta da fé, por conta da Bíblia, por conta da religião, né? Por ter uma fé presente, uma espiritualidade. Só que eles não tinham esse entendimento do porquê que acontece assim, o porquê que eu tenho que fazer isso. Ah, não sei porquê, eu sei que tem que ser assim, né? Hoje a gente tem explicação. A física quântica, a lei da atração é uma lei, igual a lei da gravidade, é uma lei. O universo funciona dessa forma, foi criado assim. Então, se a gente aprende essas ferramentas e aplica, não tem como dar errado. Entendeu? Só que você precisa dispersar energia, colocar força, fazer essas tarefas que muitas vezes parecem simples, bobas até. Mas isso funciona, nossa mente funciona dessa forma. E Vai aí, ser ó, para inevitável. finalizar, eu coloquei duas frases, poderia colocar 1 milhão de frases, gente. O que tem de escritor considerado aí filósofos, cientistas, milionários, bilionários que construíram um império, que falam, resumindo as frases que eles falam, que ficou para a eternidade aí, é tudo isso que nós falamos aqui hoje. E temos falado durante esse treinamento. Então, eu coloquei duas aqui que são muito fortes para mim. Se você acredita que pode ou que não pode, de qualquer forma você está certo. Se você acha que você consegue mudar a sua vida, que você é capaz de fazer isso, você está certa. Agora, se você acredita que você não é capaz e que você não pode, você também está certa. Porque está tudo na mente. A sua mente, a forma como você pensa sobre você mesma, vai definir se você pode ou não, certo? Se você pode sonhar, você pode realizar. Esse é o Walt Disney, inclusive está no meu WhatsApp essa frase. Essa frase é incrível, eu amo essa frase.
Porque se tá na mente, se você tem a capacidade de visualizar na sua mente isso como um sonho, que você colocou o seu coração, a sua emoção nesse pensamento, porque um sonho é isso, é um pensamento que tomou força emocional, né? Ele é um sonho, desejo, né? É um desejo ardente. Se você foi capaz de trazer isso com tanta clareza na sua mente, você é capaz de realizar tudo que existe. Tudo que existe foi criado primeiro na mente de alguém. Uma caneta Bic com 4 cores numa mesma caneta, antes dela existir, alguém imaginou ela, para depois ela existir. Tudo que foi criado um dia não existiu. E alguém idealizou e fez acontecer. Tudo, entende? Por isso que aquilo que não existe a gente consegue materializar. Você precisa entender essa força desse pensamento para trazer à existência aquilo que não existe. Isso é a fé, né? Então você é capaz de fazer isso. A nossa mente tem esse poder. Só que nós somos bombardeados desde a infância para que isso não aconteça. Imagina se todo mundo tivesse esse poder. Essa era a vontade de Deus, ele criou a gente assim. Só que desde o nosso nascimento é bombardeada a nossa mente na escola, o formato da escola tradicional, ela é feita para que a pessoa não tenha esse poder, porque senão não teríamos funcionários CLTs trabalhando para outras pessoas serem ricas. Todo mundo ia querer ser rico, todo mundo ia querer ser bilionário, todo mundo ia querer ter empresa, todo mundo ia querer ter sucesso. Mas existem as pessoas que se conformam e aceitam, e para ela é feliz dessa forma. E é bom que o mundo, para o mundo, é bom que seja assim. Quando você entra numa escola técnica, quando você entra numa. Você está aprendendo o quê? Você está aprendendo a ter um bom trabalho, um bom emprego, né? É para isso que o sistema cria as pessoas. Por que tem pouca gente que alcança? Porque a mente limita desde a infância. Para menina, você não pode sentar assim, você não pode falar assim, você não pode dar risada alto, você não pode usar roupa assim, você não pode não sei o quê. Cuidado com isso, cuidado com aquilo, né? E você vai criando bloqueios, 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 vai ficando engessadinho e a sua capacidade limitada da expansão que você poderia ser. Entende? Então, por isso que quando a gente chega nesse momento que nós estamos agora, nós somos considerados buscadores. Buscadores. Pessoas que buscam transformar o mundo. Que primeiro transformam o meu mundo para depois sair de mim para fora. E aí eu começo a ter as coisas, porque dentro de mim já foi feita a explosão. Então começa a sair para fora. Então, visualizar diretamente os nossos sonhos nos mantém focados, inspirados e em movimento. Se você não sabe para que você acorda todo dia vai ser massacrante. Agora, se você acorda preparada para o seu dia, hoje eu vou fazer um novo dia, estou mais próximo do meu resultado. Nossa, hoje eu tenho que conectar. Você já tem clareza do que você tem que fazer. Não, ontem eu falei com tal fulano, com ciclano, com ciclano. Hoje eu preciso mandar tal coisa para fulano, preciso mandar um e-mail, preciso fazer não sei o quê, preciso levar não sei o quê no correio, preciso visitar, preciso fazer, organizar uma aula, preciso, entende? Eu preciso melhorar meu Instagram, eu preciso fazer mais stories, eu preciso criar vídeos, eu preciso. E você começa a pôr em ação. Quando você vê, você não está correndo atrás de clientes. Os clientes estão te vendo em todo lugar. Ele vai te É. chamar, ele vai te conectar, existem pessoas buscando por nós. Só que como que ela vai achar se a gente não tá fazendo o que a gente devia fazer? Não Então, tá o quadro dos aparecendo. sonhos, ele é mais do que você colar figurinhas ali. Ele é declarar para o universo e para si mesmo: eu acredito que isso é possível. Eu acredito que eu posso viver essa vida. Eu acredito que eu posso ter esse carro. Eu acredito que eu posso me formar nesse curso. Eu acredito que eu posso fazer essa viagem. Quando você coloca ali, mesmo que você ainda não acredita, você começa a declarar, 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 fazer isso todos os dias, a sua mente começa a aceitar e parar de brigar com você. Mas como que eu vou fazer? Mas é impossível. De onde que eu vou tirar dinheiro? Mas isso custa muito caro. Você não tem problema. Vai pensando isso e vai falando. Eu não sei como, mas eu vou. Eu não sei como, mas eu vou. Uma hora Porque sua mente para de brigar com você. aí você desbloqueia, né? Você desarma os gatilhos que te impede de acontecer isso.
e você passa a atrair aquilo que é de uma forma natural, né? E pensa assim, se você tivesse 6 meses de vida, como você reagiria? Aí as pessoas falam, a gente fica adiando as coisas achando que dá tempo, só que o tempo está acabando. A gente tem menos tempo hoje do que a gente tinha ontem, do que a gente tinha ano passado. E se você puder, imagina assim, nós não temos 7 vidas, a gente tem uma vida. E nós, pelo menos, cremos que existe só essa vida para viver. E se nessa vida a gente não viver do jeito que a gente quer viver, foi para isso que Deus nos criou. Deus criou para a gente ter uma vida abundante aqui e agora, não é para depois. É para ele não fez tudo isso aqui, criou tudo e falou assim: "Ah, eu vou pôr vocês aqui para sofrer, para vocês evoluir". Nós vamos evoluir, nós vamos crescer, só que ele quer que nós desfrutemos daquilo que ele fez para nós, como filhos dele. E como que a gente faz isso? Se posicionando e sendo a pessoa certa. A gente tem que ser a pessoa. Eu sou uma grande líder. Eu lembro, a posição da Ariadne é muito boa, né? Ela sempre foi desde o começo. Eu vou fazer esse negócio acontecer, não é? Ela se posicionou. E você imagina, gente, uma advogada, né, decidindo pôr os olhos na sacola, né? Vou pôr meus olhinhos na bolsa e vou visitar os amigos aí, vou falar de óleo agora. Às vezes a gente pensa assim, ah, para ela foi fácil porque ela tinha dinheiro, né? Não, e às vezes para ela foi difícil porque ela tinha dinheiro, porque ela tinha uma posição, porque ela tinha uma profissão. E ela decidiu mudar para ser vender olhinho, como ela fala, né? Muitas vezes ela fala isso. A pessoa Fala. fala, "Ah, mas você não está vendendo esses olhinhos aí?" Poderia ser uma posição até meio humilhante, né? Mas ela se posicionou porque ela Mas o decidiu quem ela próprio queria ser. ciclo social, em algumas reuniões, ela já falou, o próprio ciclo social dela rejeitou esse movimento dela. Porque nós temos essa percepção à nossa volta quando você faz uma feirinha, quando você vai falar para alguém que você está vendendo óleo, parece que você é menos. As pessoas querem que você ache que é menos. Só que quando a gente tem clareza do trajeto e do fim, aonde que você vai chegar, o que que você vai alcançar, hoje ela sempre fala, muitas pessoas que no começo ficavam, ô Ariadne, você é advogada, você tem uma empresa. Muitos são cadastrados dela hoje. Porque depois que ela bateu o diamante, depois que ela conseguiu autoridade, depois que os amigos pessoais foram descobrir o quanto que ela ganha na Doterra, foram, oh, me fala direito então como é que funciona isso daí? Foram se rendendo, né? Não é? E um exemplo, gente, eu vou falar aqui para vocês. Não sei se é exemplo, mas assim, um posicionamento que eu tomei a partir de agora, esse projeto, eu já estava pensando nisso, nós já estávamos fazendo outras reuniões, mas esse projeto de 21 dias veio para um marco na nossa história, na nossa vida e na minha vida pessoal. Para vocês entenderem, hoje é aniversário do André, tá? Hoje é Ai, aniversário do meu parabéns pra marido. ele. É uma das datas mais importantes, né? O nascimento da pessoa que eu amo e que eu orei por ele, né? Então é uma data a ser comemorada com toda certeza. Mas eu estou numa missão. Para vocês verem, eu tinha combinado com a Ariadne, né, de fazer o Tropa de Elite hoje. Hoje eu tenho um treinamento do Tropa de Elite para fazer, vai ser 8 horas da noite, e tô aqui às 4, 5 da tarde, falando com vocês sobre negócio, sobre trabalho, sobre desenvolvimento, sobre tudo isso. E eu fiz um combinado com ele. Amor, esse seu aniversário, eu vou estar dedicada no nosso legado, na construção do nosso negócio. Eu estou focada. Eu não vou cancelar. Eu quase falei para a Leandra que eu não ia entrar aqui por conta da aula de à noite, né? Porque é uma aula que eu preciso montar. Eu estou mexendo ainda nos slides. Vai ser uma aula muito legal. Todo mundo tem que entrar lá para ver. É uma aula bem legal mesmo. Só que eu não consigo, né? A gente foi conversando. Eu sei que nós estamos criando algo muito grande. Muitas pessoas de outras equipes já vieram me chamar para perguntar o que que é isso que você está fazendo. Eu posso participar? E eu falei, não, infelizmente não. É um projeto para minha equipe. Então, gente, valorizem, tá? Valorizem, tá sendo entregue muita coisa. Tudo que é meu, que eu tenho sobre isso, e tudo que a Leandra tem sobre isso, nós estamos entregando aqui. Nós queremos ver vocês avançando. Quem fizer vai avançar. Eu sei que eu vou.
Eu estou Verdade. comprometida com isso. Eu vou. E eu quero ver muitos de vocês junto comigo. Comigo e com a Leandra. Ela vai também, ela está decidida nisso. Então, Show. o único responsável pelo nosso sucesso somos nós. Então vai dar 8 horas da noite, vai ter gente aqui em casa. Eu vou me fechar em algum canto aqui e vou fazer o meu trabalho. Eu preciso fazer isso. Sabe por que que eu tomei essa decisão? Eu pensei o seguinte: se eu tivesse numa CLT e eu tivesse uma reunião para participar e eu tivesse que fazer uma aula e eu tivesse que ir trabalhar, eu teria ido e não ia doer. Agora, porque eu tenho o meu próprio negócio, uma Liberdade. liberdade, que não é bagunça, é liberdade, mas não é bagunça. Eu tenho meus compromissos. Não importa se é aniversário do André, aniversário do Papa, do Lula, de quem que for, não interessa. Entende? Eu tenho aquele compromisso. Então, nós precisamos estar comprometidos com o nosso sucesso. Eu estou num caminho. Enquanto eu estou no caminho, eu estou aqui na aula. A hora que eu terminar a aula, eu vou lá comer bolo, vou cantar parabéns, vou abraçar, vou beijar meu marido, né? Nós não estamos viajando, eu não me planejei para fazer uma viagem. Pode ser que chegue um momento, mas aí vai ser outro momento da história. Por enquanto, eu estou em construção. E tem vários líderes que falam o seguinte: é um compromisso inegociável. Com quem? Com a do Terra? Não. Com a gente mesmo, com a nossa Uhum. família. Com o que eu planejo para o meu futuro, para o futuro dos meus filhos. Existe uma renda, um recurso financeiro que está na mesa, que nós podemos pegar. É a gente que vai lá e pega, entendeu? Ninguém vai trazer na nossa mão. Apesar de termos líderes, é cada um individual seguindo o seu caminho, fazendo o trabalho que tem que ser feito e entrando em ação para pegar aquele dinheiro que está na mesa. E esse dinheiro, lembra, nosso cérebro não entende o que é dinheiro. O que significa esse dinheiro? Liberdade, liberdade geográfica, liberdade de você não ser humilhado, tendo que pedir para os outros ajuda, ter que ficar pedindo dinheiro emprestado, pagar as coisas que você precisa, o seu plano de saúde, a escola do seu filho, a sua viagem de aniversário de casamento, aniversário do meu marido. A gente podia estar fazendo uma viagem muito louca e ter planejado sobre isso. Não é o momento, não chegou esse momento, mas nós vamos construir isso, entende? Então nós estamos em missão. Então uma última coisa que eu quero falar. Prestem atenção nisso, não se distraiam. Não se distraiam. A arma do diabo para os dias de hoje é a distração. Você fica tão distraído, distraído com as coisas do dia a dia, distraído até com os boletos que estão aí para distrair a gente de construir algo maior. Então você fica fazendo aquele pouquinho do dia, aquele biquinho, aquele negocinho, em vez de pensar que você precisa construir o grande. Pensa no futuro, pensa lá para frente, né? E a gente fica distraído, a gente perde as oportunidades. Então não se distraiam. Ah, aniversário da minha neta, aniversário do meu filho, aniversário do meu marido, dia das crianças, é a apresentação da escola. Eu já tive que faltar em apresentação da escola da Isabela com dor no coração. Vocês sabem o quanto que eu sou grudada e o quanto que eu, cada minuto, tudo que ela faz, eu tô lá batendo palma. Mas por causa de convenção, por causa de reuniões do leadership, teve duas apresentações da escola que eu não pude ir. Foi algo inegociável. A mamãe está trabalhando, né? Aí você faz uma negociação, depois você vai e compensa, fala, filha, vamos lá assistir junto, vamos no cinema junto, vamos fazer algo junto. Por quê? Eu estou em missão por você, filha. Eu estou em missão por você, meu marido, né? Estou em missão pela nossa família, pelo nosso crescimento, né? Então, todo dia, se você parar para pensar, você vai ter coisa para fazer. Todo dia tem coisa para fazer. Todo dia tem data comemorativa. Só que a gente tem que parar um tempo e pensar no que a gente está construindo. Lá nos Estados Unidos existe uma frase que eles usam muito, que eles falam que é 3 meses, né? Que lá é muito comum trabalhar 3 meses focado e folgar um mês inteiro. Então, eles trabalham 3 meses focado e param um mês inteiro para desfrutar. Então, eu fiquei com essa coisa na cabeça, eu tô com esse pensamento de que até o fim do ano eu estarei decidida, focada. E lá para janeiro eu vou ficar o mês todo viajando, passeando e usufruindo, se Deus permitir, e der tudo São, certo, né? Mas são períodos de hiperfoco, né? hiperfoco.
depois a É gente dá isso uma é folguinha e importante. volta. E até na folga a gente pensa assim, ah, eu relaxei. Não, eu estou no meu período de descanso, mas já vou voltar de novo para outro período de hiperfoco, né? E nesses É. períodos a gente vai subindo, vai Isso crescendo. é uma coisa que eu modelo da Ariadne. Porque pode cair uma bomba do lado dela, gente. Se ela tiver coisa para fazer, ela vai fazer. Depois ela chora, entendeu? Eu tenho que chorar, mas eu preciso fazer uma classe primeiro. Então, vou fazer a classe e eu choro depois. Entende? Eu tenho compromisso. E tem pessoas que estão olhando a gente e precisando da gente. Por exemplo, a Vanessa deu um depoimento maravilhoso. Maravilhoso. Imagina se eu desisto. Eu já cheguei muito perto de querer desistir. Se eu desisto, eu não tinha alcançado ela, eu não tinha escutado o que ela falou pra gente ontem, né? Ela é uma pessoa, mas existem muitas pessoas que estão observando a gente para ver se a gente vai continuar mesmo, né? E é isso que eu gostaria muito de falar. Você tem algo para finalizar hoje, Lê? Não, é Hoje foi isso intenso, mesmo. hein? E foi muito bom, né? Foi. Eu acredito, né, que nós conseguimos passar aquilo que a gente gostaria. E só vai funcionar se vocês fizerem. Não tem outro caminho, gente. É teoria, prática e constância. É isso. Tem que ter os três, porque não adianta só ouvir a aula é teoria. Praticar é o caminho. Agora, a constância é a certeza de que não tem como falhar. Não tem como, é matemático. A gente faz o que tem que ser feito, o resultado vai chegar, né? Então, o que não chegou ainda é porque a gente não teve constância o suficiente, né? Ou não esperou até o tempo da colheita. Mas plantou é inevitável, né? A gente pode escolher o que plantar, mas a colheita é inevitável. Bom, é isso. Por hoje foi bastante coisa, foi bem intenso, né? E Meninas, poderoso. amanhã meu filho tem consulta exatamente às 16 horas, tá? Então pode ser que eu chegue um pouquinho atrasada, tá? Thalita sabe, né, da correria que eu passei a semana passada com ele, então eu consegui ir amanhã. Aí vai ser às 16 horas. Aí eu me lembrei, falei, meu Deus, mas o horário não é a gente que escolhe, né? Tá tudo certo. O Tá importante é bom? assistir. Que bom que a gente está deixando tudo gravado. Vocês podem acessar lá. E é legal assistir novamente as aulas também, né? Duas Hum. vezes, três vezes, dependendo da aula, para fixar, né? Tá bom. Isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Zucato? Fala, amor. Eu estava pensando, eu tenho esse mesmo, esse mesmo sentimento de que vai ser algo muito grande desse desafio. Esse desafio está sendo feito assim com muito amor, com muito detalhe, com muito carinho. E eu sei que nesse momento, né, somos poucas pessoas, mas eu acredito que é um movimento que começou e que vai ser muito forte. Eu estou vendo o quanto que eu estou amarrada. Nossa, tá colocando um espelho na minha frente. Tem hora que eu fico com muita raiva, porque eu queria estar vivendo já e eu me vejo muito bloqueada. E eu estava pensando se não teria uma frase, nossa, que está fazendo, do 33 por 3, sabe? Uma frase nossa do grupo. Como a gente já está nessa egrégora, já está nesse movimento, algo que todos nós fizéssemos uma frase, nem que não fosse ao mesmo tempo, mas a mesma frase, impulsionando todo a nossa escadinha, sabe? Não sei, vocês que Ah, estão aí na legal, frente. podemos pensar nisso. Ó, eu vou falar algumas que eu tenho aqui, que eu fiz. Gente, eu estou fazendo um monte. E às vezes, quando eu lembro de alguma que eu quero fazer, eu coloco aqui no topo, ó, da linha, para ser como próximas, né? Eu já chego para Então, próxima. alguma. É, Eu ia falar, mas pode fazer mais de uma frase ao mesmo tempo, porque eu também comecei com pode, eu faço. bolota, assim, né? Eu faço em várias áreas da minha vida, né? Então, eu tenho uma para cada área, às vezes. O que me Ah, vem assim, como inspiração é a fome. Então, eu tenho uma que é assim, ó, sou grata por realizar tudo com excelência, porque a gente sabe que a excelência também, ela traz resultado, né? Sou grata por cadastrar semanalmente na Doterra. Aí, eu já fiz uma na nossa, sequência, sou grata por cadastrar naturalmente, né? Para ser uma coisa assim que flui. Porque a gente sabe que todo resultado, tudo na Doterra se resume a isso, né? Porque a gente vai depois apoiar,
vai acompanhar, mas a gente sabe que o primeiro passo é cadastrar. Tendo cadastro, tem sucesso. Estou grata por encontrar a veia do cadastro. Então, eu fiz vários sobre cadastro. Por encontrar a veia no sentido de que por que Vai ser existem pessoas que pegaram o jeito, né? Que estão lá com presidente, que nem o Matt Hall, aquela, aquela Ana Paula Veloso, parece. Gente, como que eles se cadastram toda hora, toda hora? Que caminho é esse? A gente tem que pegar esse caminho. E a hora que a gente pegar esse caminho, todo mundo voa junto. Entendeu? Então eu coloquei esse tipo de frase assim, mas a gente pode escolher junto. Tá bom? que Mas eu legal. acho que é isso. Vamos estudar, vamos escolher uma frase, aí a gente vê junto e faz. Porque e é legal isso que você falou, porque se a gente pega todo mundo junto, a gente cria uma força maior e o sucesso chega da mesma maneira. Né? Vamos estar encerrando, aí a gente continua mais amanhã, né? Gratidão. Muito obrigado, gente. Qualquer dúvida, chama no WhatsApp, chama no grupo, chama no particular que a gente vai falando. Tá bom? Um beijão para todo mundo e obrigado por vocês permanecerem aqui com a gente.